Muito boa noite, meus caros amigos do Travessia. Hoje, sexta-feira, né? Chegando aí o final de semana. Enfim, sextou. Final de semana chegando, todo mundo alegre aí, né? Para curtir dentro das possibilidades mais um final de semana. E a gente hoje faz nossa aula de número 25, aulas de número 25 e 26, não é? Então vamos comigo para mais uma aula de geografia remota, não é? Do módulo 3. Então, gente, hoje a gente vai começar a aula de uma forma um pouco diferente. Vamos relembrar, né? Tenho certeza que vocês, todo mundo conhece alguém ou várias pessoas, não é? Então vamos relembrar algumas pessoas que fizeram uma trajetória interessante, né? Ousada também. Eu estou falando, não é, das pessoas que saíram da sua cidade, da nossa cidade, para em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho. Especificamente, as pessoas que saíram da nossa cidade para São Paulo. Quem é que não lembra, quem é que não lembra de uma história, né, dessas pessoas, da história dessas pessoas que foram buscar uma condição de vida melhor em São Paulo? Seja por uma situação inusitada, seja pelo sotaque diferente que, né, adquiriram lá e voltaram, não é? Seja por alguma história engraçada, mas o fato é que muitas pessoas aqui do Nordeste elas conseguiram obter, não é, realmente melhores condições de vida, não é? Conseguiram êxito, não é? Êxito tanto no aspecto econômico como em outros aspectos como sociais, enfim, essas pessoas realmente conseguiram algo que foi importantíssimo, né? E que reflete, tem a ver com a nossa aula de hoje. Por que São Paulo? Vocês estão vendo que a gente está abrindo a aula de hoje com uma foto belíssima da cidade de São Paulo, né? A maior cidade da América Latina e uma das maiores cidades do mundo, né? Então, por que São Paulo? Voltando lá na história, não é? Eu sou um pouquinho mais velho do que vocês e eu lembro que era algo muito comum, não é? Muito comum as pessoas buscarem a metrópole de São Paulo, né, em busca de trabalho. Era muito comum. E não só do Nordeste, mas de várias outras regiões do país. Então, isso tem a ver com a nossa aula de hoje, São Paulo, que é uma cidade mundial. Então vamos, né, entender por que isso aconteceu, né, e, de certa forma, explicar esses movimentos que aconteceram é, para a cidade de São Paulo. Por que atraiu tanta gente? E ainda hoje ainda hoje é fundamental, né? É uma das cidades, é uma cidade mundial. E a gente vai saber também que história é essa de cidade mundial, o que é que isso tem a ver. Então vamos à nossa aula de número 20, aulas de número 25 e 26, e os assuntos são esses aí, ó. Cidade mundial, domínios e fronteiras. Centro-Sul é a outra aula, o cinturão urbano industrial. Vamos começar com o primeiro assunto, o segundo assunto, aliás, da aula 26, mas eles estão entrelaçados, então as duas aulas serão resumidas em uma aula só. Vem comigo! O cinturão urbano industrial brasileiro. Vamos lá. Eu vou lendo e vou explanando, explicando, fazendo algumas considerações para vocês. Vamos lá. O espaço industrial brasileiro, assim como em todos os lugares, seguiu as características gerais do processo de industrialização das sociedades a partir do modo de produção capitalista. Até agora nada demais, né? Não merece nenhuma consideração ainda. O processo de criação e instalação de indústrias em um território produz literalmente o espaço, transformando-o e conferindo a ele novas lógicas
e novos significados. Vou fazer algumas considerações sobre isso. Aqui diz o seguinte, que é o processo de criação e instalação de indústria. Então, são as indústrias o grande motivador, o grande incentivador, ou a grande mola, a grande energia, né, que vai proporcionar o quê? Ela vai produzir literalmente o espaço. Né? É que vai fomentar a construção desse espaço. Então, a grande mola, né, que vai gerar São Paulo, em outras palavras, é exatamente a indústria. Né? Então, a indústria contribui principalmente para a intensa e rápida urbanização do território. A gente viu na aula passada, né, você está lembrado, que a urbanização brasileira foi muito rápida. Né? Século XX foi marcada no século XX. Bem, como para as concentrações econômicas, populacional, de infraestrutura e de investimentos financeiros. Então, é a industrialização que vai determinar não só a urbanização do território, mas também as concentrações. Então, o capital vai se concentrar, né, nessas metrópoles, né, onde a indústria vai se concentrar. Haver concentração econômica, populacional e de infraestrutura, além dos investimentos financeiros. E a gente vai ver na história, né, que o Nordeste foi muito penalizado, o Norte e Nordeste foi muito penalizado, e entender um pouquinho mais nesta aula porque o Centro-Sul se deu tão bem. No Brasil, o processo de industrialização iniciou-se enquanto política de Estado a partir da década de 1930. Olha, vamos situar no tempo, tá? Quando a dependência econômica nas exportações de matérias-primas, a gente sabe que o Brasil foi muito dependente, ainda é, né, da matéria-prima de vários produtos, mas o destaque foi o café, né, levou a economia do país a ruir diante da crise, a famosa crise de 1929. Tal proposição, tal fato, intensificou-se com o chamado Plano de Metas, na década de 1950. Então, em decorrência dessa situação, gerou-se em 1950 um plano de metas, né? E acarretou para uma ampliação da produção industrial brasileira. Então, houve esse plano de metas que acabou ajudando na produção industrial brasileira. No entanto, deixa eu me acompanhar aqui. Então, houve um desenvolvimento, vai gerar um desenvolvimento, mas um desenvolvimento, infelizmente, desigual. Não é? No entanto, essa concentração ocorreu, sobretudo na região, olha aqui, tem a ver com a nossa aula, região sudeste do Brasil. Então, houve uma concentração dessa industrialização justamente na região do sudeste. Puxada por quem? Olha lá, já estou escutando aqui, justamente o que o café conseguiu trazer de recursos, de dinheiro para o Brasil, para essa região. Então, com o predomínio da cidade de São Paulo. Então, São Paulo foi, agraciada. São Paulo teve a grande sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com as terras certas, tanto em termos de localização, quanto em termos de grana, que é o que interessa. É quem move o mundo, é a mola que move o mundo. Em função de sua posição geográfica, como eu falei, estratégica, e da herança econômica que foi afetada de quem? Do pretinho lá, do café, esse líquido maravilhoso e saboroso, né, que todo mundo gosta. Senti até o cheiro agora, hein, gente? Bebida deliciosa, num dia frio como esse, iria cair bem, né? Mas vamos à aula. Então, o café fomentou, o café trouxe essa riqueza para São Paulo. Capacitou São Paulo a ser o centro da América Latina, né? Que conferiram a essa cidade uma ligação com o Oeste e com o Porto de Santos através das ferrovias. Então, como São Paulo ganhou essas ligações, né? Porque a gente sabe que para se construir uma grande metrópole, ela tem que estar ligada, tem ligações com outras áreas, né? Para a economia. Então, aqui São Paulo tinha algumas ferrovias ligando a outras áreas. Isso beneficiou.
Além disso, a partir da década de 1950, a gente viu aquele plano de metas, a indústria automobilística, olha que indústria fantástica, nós sabemos, né? Graças a Deus, Pernambuco agora desenvolveu recentemente, né? A Jeep veio para cá, né? Mas, assim, naquela época, São Paulo é quem estava bombando, minha gente. São Paulo estava bombando com a indústria automobilística que consolidou-se nessa região e que foi fundamental para a concentração do parque industrial brasileiro na capital paulista. E em uma região, em sua região metropolitana, né? A cidade de São Paulo, ela vai ali várias outras cidades anexas ali que vão crescer e hoje é uma metrópole fantástica. Nunca fui, viu? É bom salientar, pessoalmente. Tais processos provocaram uma rápida e precária urbanização. É lógico que a gente viu aqui, né? Essas cidades que incharam, a gente já sabe disso, não vamos nos atentar a isso, porque essa aula, a gente já falou sobre isso, a aula não tem esse foco, né? Bem como a exploração de movimentos migratórios advindos das regiões, diferentes regiões, principalmente do Nordeste. Eu iniciei essa aula falando sobre esses processos aí migratórios, né? Muita gente foi para lá e fez fortuna e fez realmente dinheiro lá, se deu bem. Embora que hoje é muito mais difícil, é outra realidade. O resultado foi o grande surto populacional da região Sudeste. Claro, economicamente estava bem. Se estava bem economicamente, não só economicamente, era numa região privilegiada. O pessoal foi para lá, o que é que vai acontecer? Um grande surto populacional. Em 1872, só para a gente ter uma ideia, São Paulo contava com cerca de 32 mil habitantes. Vê só, gente, 32 mil habitantes, 1872. E era a 10ª maior cidade brasileira. Olha aí. Ao final do século XX, século XX, o século da urbanização, a gente lembra disso na aula passada. Se liga aí, aluno Travessia, você tem que estar sempre ligado. Já se tornara a maior metrópole do país e a 4ª maior do mundo na ocasião, com mais de 20 milhões de habitantes. Vê que massa. Pouco, né? Parece, né? Muita gente. Contando a cidade e sua região metropolitana, chamando atenção para isso. Todo o aglomerado, né? Cidades circunvizinhas ali que formam o aglomerado, né, da metrópole. E 11 milhões considerando apenas a capital, São Paulo. Na década de 1970, a produção industrial da capital paulista e de seu entorno representava quase a metade de toda a produção industrial nacional. Olha que dado interessante, gente. Em 1970, a produção da indústria da capital, só a indústria de São Paulo, ela já era responsável por quase metade do que todo o país produzia. Isso em 1970. Então a gente vê a grandiosidade de São Paulo aí. Né? Agora vamos falar sobre um outro assunto que está relacionado, porque a gente vai falar de cidades mundiais e quem é que a gente vai falar agora? Obviamente, né? A cidade de São Paulo. Então, o que seriam cidades mundiais? Vamos comigo. O termo cidades mundiais ou globais, como queira, surgiu nos anos 80, com a ideia de internacionalização de algumas cidades do mundo. Então, eram cidades, a princípio, que se tornaram internacionais por diversos motivos que, a partir de agora, a gente vai ver juntinhos. Vamos lá. A expressão se refere ao grau de importância que essas cidades ocupam no cenário mundial. Por isso, cidades mundiais, obviamente. O destaque advém de sua importância econômica e política para o mundo e não local, hein? Econômica porque as cidades mundiais abrigam sedes de gigantescos impérios industriais e comerciais. As principais bolsas de valores, vocês conhecem, né? Quando a gente vê um pouquinho na TV falar de bolsas de valores, a gente vê Tóquio, né? Nova York, São Paulo. Tá no meio ou não, gente? Tá sim, né? Os grandes centros de difusão de informação, as melhores universidades do mundo, entre outros segmentos importantes e político por ser sede das principais instituições internacionais financeiras, como a FMI, a Organização Mundial, né, do Comércio, e também organizações como a ONU. Então, isso significa que essas cidades representam o palco, opa, palavra interessante aqui, palavra-chave, o palco das decisões mundiais, é isso mesmo.
Atualmente são reconhecidas mais de 50 cidades globais no planeta, divididas em três grupos, conforme o grau de influência e importância mundial. Temos aí três grupos, vou falar rapidamente: o alfa, o beta e o gama. Isso é apenas uma classificação. De acordo com a sua influência, vamos rapidinho para o vídeo não ficar longo e cansativo, tá, gente? Então temos aí, ó, o grupo alfa. Esse grupo é representado por cidades como Londres, top de linha, né? Nova York, Paris. Já o grupo beta, entre as cidades desse grupo podemos destacar. Temos aqui a classificação, ó. Alfa, as cidades de maior influência do planeta. As de maior influência do planeta. A beta é uma intermediária, aí que está nossa cidade, nossa capital de muito orgulho, São Paulo. E a gama corresponde às globais de menor expressão mundial. Então temos aí São Paulo como uma cidade considerada é mundial, né? Mas é intermediária. E juntamente como, por exemplo, para se ter uma ideia, a cidade do México, Madrid, né? Na Espanha, São Francisco, Sydney. Essas seriam as cidades consideradas do grupo beta. A partir da década de 1980, veja que a gente está vindo, né? Em diante, houve esforços governamentais que se preocuparam em proporcionar uma desconcentração industrial do país. A gente percebeu que até agora estava tudo concentradozinho ali, não é, gente? Concentrando na região sudeste. A gente vai ver que é não só a região sudeste, mas a região centro-sul, porque o sudeste começa a ter uma comunicação muito forte com o sul, não é? Então essas duas regiões se desenvolvem muito mais intensamente. Desculpem. Mas, a partir da década de 80, algo novo começa a acontecer e algo interessante e muito, se liga aí, muito importante para a nossa região, a região Nordeste. Que é uma palavra que não sei se vocês perceberam, fundamental, ó, desconcentração industrial do país. E o que isso significa? Significa que passou-se a ter uma preocupação em que esse desenvolvimento que estava concentrado no Sudeste e no Sul, não é? No Centro-Sul, se deslocasse para as regiões menos privilegiadas, ou a palavra não seria privilegiada, ou menos atingidas, menos acobertadas com o desenvolvimento, que seria o Norte e Nordeste. Porque além do Centro-Sul, o Centro-Sul também compõe a região Centro-Oeste, que a partir da construção de Brasília, como a capital ali, construída lá, né, Brasília, começou a se desenvolver também. Então, essa questão do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, na ordem Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Apesar disso, São Paulo continuou na liderança nacional industrial, ainda hoje, né? Muito em virtude de sua modernização e ampliação de seu aparato tecnológico industrial. A gente tem aqui um mapazinho, vocês podem dar uma olhada, né? O crescimento populacional da cidade de São Paulo, né? Aqui, em algumas décadas aqui, vocês podem dar uma olhada, dando destaque que aqui já no século 21, o que é que acontece? Para que vocês percebam, uma diminuição aqui no crescimento populacional de São Paulo. Isso visto apenas aqui no século 21. Desconcentração industrial e desmetropolização. É isso que o nome está dizendo. Desconcentração industrial foi aquilo que eu falei para vocês. Gera agora uma preocupação maior em dividir, né, em que a industrialização, o desenvolvimento cheguem atinja outras áreas. Mas antes de falar dessa desconcentração, eu volto para ela. Vamos falar um pouquinho sobre esse complexo regional do Centro-Sul, é onde gerou o primeiro momento o desenvolvimento. Então, o Brasil é regionalizado de diversas formas, em estados da federação e em regiões. E a gente está falando agora em regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Existe ainda uma regionalização mais abrangente, constituída por três macro-regiões: Complexo Regional da Amazônia, lá no norte, Complexo Regional do Nordeste e Complexo Regional do Centro-Sul, que é esse que teve um grande desenvolvimento, né? Para a elaboração dessa classificação ou regionalização, o critério usado foi a análise da economia, isso que a gente está falando aqui, dos níveis de urbanização e da qualidade de vida e de outros aspectos de caráter social.
Composto pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a região sul, como vocês sabem, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, não é? Para o Sudeste, salvo o extremo norte mineiro, que integra o Complexo Regional do Nordeste, né? Só chamando atenção para essa questão geográfica ali, os aspectos, né? Do extremo norte de Minas, né? Que tem a ver com o Nordeste, além dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e extremo sul de Mato Grosso e de Tocantins, o Complexo Regional Centro-Sul, que é o Centro-Oeste, né? O Sudeste e o Sul. O que é que ele tem? É um lugar de destaque do desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial do país. Essa microrregião abrange 25% do território nacional. Olha aí, gente, 25% do território nacional e abriga a maioria da população. Parece pequeno para abrigar a maioria, né? Veja aí a concentração populacional. Aproximadamente 68% das pessoas moram nessa região. Dessa forma, possui a maior população absoluta e relativa entre todos os complexos regionais. Então, gente, olha, o Complexo Regional do Centro-Sul possui um parque industrial desenvolvido e diversificado, a gente já viu isso aqui, apresentando um grande dinamismo produtivo. Ele abriga grandes empresas nacionais, transnacionais e financeiras, detém uma grande produção industrial e uma eficiente rede de transporte. No Centro-Sul são registradas as maiores rendas e os melhores índices de desenvolvimento. Para marcar no mapa, eu trouxe para vocês aqui, ele está marcadinho aqui, ó, as três regiões, né, da Amazônia, do Nordeste e o Centro-Sul. Não é? Percebam que está aqui fora, não é exatamente formada pela região, né, Centro-Oeste, não. Fica fora algumas partes aqui. Aqui o final de Minas Gerais, como eu falei para vocês. Então vamos lá. Visto isso, eu vou voltar para terminar aquele aspecto que eu dei uma subida aqui para efeito didático, falando sobre a desconcentração que eu vinha falando, que é essa preocupação em mais unidade com o país, né? E a gente percebeu na prática que o desenvolvimento começou a chegar a regiões que ainda foi incentivado para chegar a regiões que ainda não tinham chegado de uma forma mais consistente. É isso que ele está falando, dessa desconcentração, para que subisse para outras regiões. Então, com a promulgação da Constituição de 1988, a nossa Constituição atual, as unidades federativas brasileiras ganharam maior autonomia no que diz respeito à política de implementação de impostos e de gerência de seu território. Com essa autonomia, elas começaram a se preocupar, não é, em trazer o desenvolvimento. Obviamente, por exemplo, os estados do Nordeste, a região Nordeste, no geral, e Norte, com mais autonomia, não é, começaram a gerir seus impostos, começaram a atrair as indústrias para essas regiões. O resultado disso foi o quê? A instauração de um fenômeno chamado guerra fiscal, que é basicamente, traduzindo aqui em poucas palavras, dar incentivos fiscais, vantagens fiscais, em termos de impostos, para as empresas se instalarem nesses locais. Vocês devem já ter visto esse tipo de assunto, ter se aprofundado nesse assunto. Então, essa guerra fiscal começou a acontecer e lugares começaram a atrair indústrias e o desenvolvimento. Então, estados passaram a brigar pela presença das indústrias em seus espaços. Tal preocupação dava-se no fato de que a instalação de indústrias em que um dado local ampliava a geração de empregos. Então, com isso, obviamente, esses lugares iriam ganhar a geração de empregos, elevava o consumo e angariava investimentos para obras de infraestrutura. Era isso que acabava rolando, né, gente? Inegavelmente. O problema é que esse processo de desconcentração industrial do território brasileiro não foi acompanhado de uma política de gerência urbana do espaço, acarretando para a difusão de problemas socioambientais no espaço das grandes cidades. É isso que vai acontecer, porque não foi planejado. Com o crescimento dos índices de violência e a precarização de escolas que não possuíam capacidade para atender a todo o quantitativo populacional. Então a gente vê as cidades começam a crescer,
não foi nada planejado, né? E isso tem consequências. Além disso, né, observou-se o que, gente? Que também a ocorrência da favelização das cidades, segregação urbana, crescimento desordenado e precarização do trabalho assalariado, o que reduziu o poder de consumo da população. Viver nas cidades, sobretudo a partir do final do século XX, tornou-se um grande desafio e vocês devem também ter exemplos de pessoas que passam por essas dificuldades. Diante disso, observa-se atualmente o crescimento dos polos industriais, bem como sua dispersão pelo país, o que vem resultando no processo de desmetropolização das grandes cidades. A gente percebeu que as indústrias começaram a sair das grandes cidades e se alojar em outras em médias cidades, de preferência, né? Que tenham uma infraestrutura, uma logística bacana. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, sexta-feira. Aproveitem a aula e aproveitem principalmente o final de semana para colocar algo que esteja em débito com as nossas aulas, né? Espero que a aula tenha sido reveladora, tenha ajudado vocês, ampliado o conhecimento de vocês quanto a essas temáticas. Né? Lembrando que a semana que vem podemos ter novidades aí, acredito que teremos novidades. Né? E nos veremos em breve, já estou com saudade de todo mundo. Um forte abraço para vocês e um ótimo final de semana. Beijo no coração de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.